O gás natural russo já não tem valor para a Europa. Como consequência da guerra entre Ucrânia e Rússia, os Estados Unidos, o Reino Unido e os países da União Europeia impuseram duras sanções econômicas à Rússia. A grande maioria dessas sanções foi direcionada ao petróleo e gás russos. Isso porque as exportações de petróleo e gás são extremamente importantes para a economia russa, sendo sua maior fonte de receita. Por esse motivo, o mundo ocidental aplicou sanções contra esses produtos. Embora essas sanções tenham causado um grande impacto na economia russa, elas também provocaram uma escassez de gás natural, especialmente na Europa. Afinal, os maiores compradores de gás natural da Rússia eram os países da União Europeia. Sem poder adquirir gás russo, a Europa encontrou uma solução na importação de gás natural liquefeito. Nesse contexto, a Noruega desempenhou um papel crucial. Com as sanções ao gás russo, a Noruega se tornou o maior fornecedor de gás natural para a Europa, assumindo a posição que antes era da Rússia. Mas como isso aconteceu? Vamos analisar os detalhes dos últimos acontecimentos e conflitos da guerra na Ucrânia. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar as notificações e curtir o vídeo para acompanhar nossos conteúdos. A nova linha de frente da segurança energética da Europa é um modesto prédio de escritórios com vista para um fiord em Stavanger, na Noruega. Dentro desse prédio, uma empresa chamada Petoro supervisiona cerca de 30 dos maiores campos de petróleo e gás da plataforma continental norueguesa. Rica em petróleo, essa região, marcada por enormes plataformas marítimas e poços que se estendem por milhares de metros abaixo da superfície, tem ajudado a Europa a aquecer seus lares e gerar eletricidade desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia. Depois que a Rússia cortou suas exportações de gás natural no ano passado, a Noruega aumentou as suas, tornando-se o principal fornecedor de combustível para a Europa. Além disso, a Noruega passou a fornecer mais petróleo para substituir o petróleo russo embargado. Kristin Feierskov Krakset, diretora-geral da Petoro, empresa estatal que gerencia os ativos de petróleo e gás da Noruega, declarou: "A guerra e toda a situação energética mostraram que a energia norueguesa é extremamente importante para a Europa. Sempre fomos importantes, mas talvez não tivéssemos percebido isso antes." Essa nova relevância não passa despercebida para a Noruega, um país com 5 milhões de habitantes, onde a energia representa cerca de 1/3 da produção econômica. Diferente da Arábia Saudita, o governo norueguês não apenas possui os campos de petróleo e gás, mas também grandes participações nas empresas que fazem a extração. A guerra na Ucrânia aumentou em cerca de 100 bilhões de dólares a receita da Noruega com petróleo e gás, devido à alta demanda por essa energia. Entretanto, muitos noruegueses têm sentimentos ambivalentes sobre essa dependência de combustíveis fósseis. As tensões sobre as mudanças climáticas e a busca por mais petróleo dominaram as eleições nacionais de 2021. No entanto, a importância repentina do abastecimento energético parece ter gerado um consenso de que o país deve continuar produzindo grandes volumes de petróleo, pelo menos por alguns anos. Ulf Sverdrup, diretor do Instituto Norueguês de Assuntos Internacionais, uma organização de pesquisa, disse: "A guerra mudou o sentimento político e basicamente a Europa está dizendo: 'Ei, precisamos da sua energia.'" Noruega, um pequeno país que faz fronteira com a Rússia, não é membro da União Europeia, mas presta muita atenção aos seus vizinhos. Com o início da guerra, Bruxelas e os países europeus, especialmente a Alemanha, que dependia fortemente do gás russo, recorreram a Oslo em busca de ajuda. A contribuição da Noruega para a Europa tem sido proteger e aumentar as exportações de gás, declarou Jonas Gahr Støre, primeiro-ministro norueguês, em uma entrevista. A Noruega já produzia grandes volumes de gás, enviado para o norte da Europa, por meio de gasodutos submarinos. No entanto, o governo autorizou um aumento adicional na produção. As empresas energéticas fizeram ajustes que priorizaram a produção de gás em detrimento do petróleo. O resultado foi um aumento de 8% na produção de gás no ano passado, tornando a Noruega responsável por cerca de 1/3 do gás consumido na Europa. "Não deixamos pedra sobre pedra", afirmou Anders Opedal, CEO da Equinor, a produtora de energia controlada pelo governo norueguês. A Noruega colheu benefícios financeiros significativos ao ajudar a Europa. Enquanto empresas como Shell e BP registraram lucros recordes no ano passado, a Petoro arrecadou quase 50 bilhões de dólares em 2022, quase 3 vezes mais do que em 2021. A Equinor, por sua vez,
obteve lucros ajustados recordes de 75 bilhões de dólares. De acordo com estimativas do governo, os ganhos provenientes do petróleo e gás geraram 125 bilhões de dólares para o Estado norueguês em 2022, cerca de 100 bilhões a mais do que em 2021. Esse dinheiro é direcionado para um fundo soberano de 3 trilhão de dólares, chamado oficialmente de Fundo Global de Pensões do Governo, mas amplamente conhecido como Fundo do Petróleo. Esse fundo possui, em média, uns 5% de participação em 9 empresas listadas em bolsas de valores no mundo todo. O governo pode utilizar os lucros anuais projetados para financiar cerca de 20% do orçamento estatal. Essa estrutura ajuda a proteger a economia norueguesa, que cresceu 3% em 2022 das oscilações nos preços de petróleo e gás. No entanto, a continuidade desses lucros elevados para a indústria norueguesa é incerta. Os preços do gás na Europa vêm caindo há meses, agora situando-se em cerca de 1/8 do pico registrado no verão passado. Isso pode acelerar a transição do continente do gás para as energias renováveis, um movimento que já havia começado antes da invasão russa. A riqueza gerada desde o início da guerra deixou alguns noruegueses indignados. Vemos esses lucros como lucros de guerra, disse Rasmus Hansson, deputado do Partido Verde. Ele sugeriu que esse dinheiro fosse destinado a um fundo de ajuda para a Ucrânia e outros países afetados pelo conflito. A produção de petróleo e gás, assim como a grande quantidade de geração de energia hidrelétrica, não protegeu os noruegueses dos aumentos no custo da eletricidade que impactaram a maioria dos europeus no ano passado. Isso ocorre porque os mercados de energia da Noruega estão fortemente conectados aos de seus vizinhos. Foi 4 vezes mais caro do que em um ano normal, afirma Sven W. Christiansen, proprietário da Smed-T Christiansen, uma empresa familiar em Stavanger que fabrica peças para plantas petrolíferas e parques eólicos offshore. A Noruega precisa manter altos níveis de fluxo de gás para a Europa nos próximos anos. Em 2020, o governo implementou mudanças fiscais temporárias para garantir que a pandemia não interrompesse os investimentos no setor. Esses incentivos geraram um boom de novas atividades de perfuração e desenvolvimento, com um valor estimado de 43 bilhões de dólares. A Aker BP, uma empresa de petróleo e gás com sede nos arredores de Oslo, planeja investir 19 bilhões de dólares para aumentar sua produção em 1/3 até 2028. Estamos constantemente perfurando poços exploratórios, declarou Carl Johnny Hersvik, CEO da empresa, segundo Mathias Joborg, analista da consultoria norueguesa Rystad Energy. A produção desses novos campos nos próximos anos deve ser suficiente para compensar o declínio dos mais antigos. As projeções do governo sugerem que a produção de petróleo e gás na Noruega atingirá seu pico no final desta década, seguida de um longo declínio. No entanto, é improvável que a Noruega consiga fornecer muito mais gás para a Europa. A rede de gasodutos que transporta o gás norueguês para o continente tem pouca capacidade adicional. Estamos fazendo tudo o que podemos e tudo o que é viável para nós, afirmou Hersvik. Construir gasodutos adicionais para a Europa é pouco provável, acrescentou Hersvik, explicando que seria necessário um período de exploração de cerca de 20 anos para recuperar o custo do investimento. Espero que tenhamos resolvido este problema antes, disse ele, referindo-se à guerra na Ucrânia. A pressão sobre a Noruega para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e limitar a indústria de petróleo e gás não deve diminuir tão cedo. O deputado Hansson, do Partido Verde, acredita que a Noruega deveria eliminar gradualmente os combustíveis fósseis até 2035 para proteger o clima. Grupos ambientalistas reconhecem que a produção de gás natural é necessária devido à guerra, mas argumentam que o governo não deveria usar a escassez de energia como justificativa para desenvolver novos campos de petróleo e gás que continuarão a produzir combustíveis fósseis por muitos anos. A Noruega está prendendo a Europa em algo que é realmente um problema para o clima, declarou Frode Plein, líder do Greenpeace na Noruega. Assim como a maioria dos países europeus, a Noruega começou a adotar energias mais limpas. A indústria de petróleo e gás está investindo em parques eólicos offshore e buscando reduzir as emissões de suas operações utilizando eletricidade para alimentar bombas e outros equipamentos, em vez de gás ou diesel.
Ainda assim, a transição preocupa alguns membros do setor que temem que as tecnologias renováveis não criem empregos bem remunerados o suficiente para sustentar os aproximadamente 6% da força de trabalho empregada atualmente na indústria de petróleo e gás. Hilde Merritt Rist, líder do sindicato SAFE, que representa 12 trabalhadores do setor energético, argumenta que trabalhar em plataformas de petróleo é mais desafiador e recompensador do que os empregos no setor de energias renováveis. Você usa sua inteligência, sua educação e sua experiência. Parece que isso não acontece com as turbinas eólicas, afirmou ela. Stavanger, uma charmosa cidade com casas de madeira antigas construídas ao redor de um fiorde, tem sido o coração da indústria de petróleo e gás da Noruega por 50 anos. Na última década, a cidade sofreu perdas de empregos, primeiro com a queda dos preços do petróleo em 2014 e depois com a pandemia. Mas novos investimentos revitalizaram a região. A prefeita Karinesa Nortun parece aberta ao que o futuro trouxer. Sou uma orgulhosa filha do petróleo, declarou, elogiando as empresas que antes focavam exclusivamente no petróleo por agora investir em recursos e talentos em energias renováveis. No entanto, enquanto a região de Stavanger emprega cerca de 50 pessoas no setor de petróleo e gás, apenas cerca de 1 empregos estão relacionados às energias verdes. Analistas afirmam que o governo norueguês é pragmático e moldará o setor energético do país de acordo com as políticas energéticas da União Europeia e as demandas de vizinhos como a Alemanha. Para que a Noruega tenha um futuro, precisamos nos alinhar com o futuro sistema energético europeu, declarou Sverdrup, diretor do Instituto Norueguês de Assuntos Internacionais. Enquanto isso, a agressão injustificada e não provocada da Rússia contra a Ucrânia, juntamente com seus esforços para militarizar a energia, transformaram a diversificação das fontes energéticas em uma necessidade para os países da UE. A diversificação é um processo longo e caro que exige investimentos em infraestrutura, como a construção de novos gasodutos e terminais de gás natural liquefeito, GNL. Contudo, a União Europeia, UE e seus países estão avançando rapidamente. A redução da dependência dos combustíveis fósseis russos é uma realidade concreta. As importações de gás por gasoduto da Rússia estão diminuindo significativamente, enquanto cresce o volume de importações de GNL de parceiros confiáveis como os Estados Unidos e a Noruega. A participação do gás russo por gasoduto nas importações da UE caiu de mais de 40% em 2021 para cerca de 8% em 2023. Considerando o gás por gasoduto e GNL, a Rússia representou menos de 15% das importações totais de gás da UE. Essa redução foi possível principalmente devido ao grande aumento das importações de GNL e a diminuição do consumo geral de gás na UE. Em 2023, a Noruega e os EUA foram os maiores fornecedores de gás. A Noruega forneceu cerca de 30% de todas as importações de gás. Outros fornecedores incluíram países do norte da África, o Reino Unido e o Catar. A UE importou mais de 120 bilhões de metros cúbicos de GNL em 2023. Em 2021, o EUA era o maior fornecedor de GNL para a UE, representando quase 50% das importações totais de GNL. Em 2023, as importações dos EUA quase triplicaram em comparação com 2021. Os maiores importadores de GNL na UE são França, Espanha, Países Baixos, Bélgica e Itália. Por que o gás é tão importante para a UE e os europeus? Em 2022, os 27 países da União Europeia consumiram mais de 350 bilhões de metros cúbicos de gás, o que representa 13% a menos do que em 2021. O gás é utilizado principalmente para a geração de eletricidade, aquecimento doméstico e processos industriais. Mais de 30% dos lares na UE utilizam gás para aquecimento. Além disso, a participação da Rússia no gás natural importado pelos países da UE caiu de 41% para 10% nos últimos 3 anos, enquanto a participação do GNL aumentou de 20% em 2020 e 1 para 40% e 1% no final de 2023.
Segundo o relatório mais recente da Agência de Cooperação dos Reguladores de Energia da UE, ACER, sobre GNL, o consumo global de GNL cresceu em mais de 40 bilhões de metros cúbicos desde o início da guerra entre Rússia e Ucrânia, alcançando 557 bilhões de metros cúbicos em 2023. A Europa foi a região com maior aumento na demanda, registrando 57 bilhões de metros cúbicos a mais do que em 2021, o que corresponde a mais de um quarto do comércio global de GNL. O reinício dos reatores nucleares no Japão reduziu a demanda por GNL na região, mas as importações de GNL para a Europa aumentaram em 2022 e 2023. O GNL e o armazenamento de gás foram os principais aliados para enfrentar a crise energética na Europa após a guerra entre Rússia e Ucrânia. A Alemanha foi pioneira na implementação de infraestruturas de GNL, tornando-se o país com maior aumento nas importações de GNL na Europa. Os países da UE importaram um total de 134 bilhões de metros cúbicos de GNL em 2023, representando 42% das importações totais de gás. O volume de GNL russo enviado para a UE foi de cerca de 18 bilhões de metros cúbicos. França e Espanha foram os maiores importadores no total, com 30 bilhões e 25 bilhões de metros cúbicos, respectivamente, seguidos pelos Países Baixos, Itália e Bélgica. De acordo com a ACER, embora existam diferenças nas proporções de GNL na matriz energética entre os países da UE, uma tendência constante é a crescente dependência desse recurso em comparação com 2021. A participação do GNL nas importações totais de gás da UE ultrapassou 40% em 2023, mais que o dobro do registrado em 2021. O grande aumento das importações de GNL levou a uma redução significativa da dependência do gás transportado por gasodutos russos na maioria dos Estados-membros da UE, embora os mercados de gás ainda apresentem limitações. Essa é a razão pela qual 50 bilhões de metros cúbicos de capacidade de GNL foram adicionados em toda a Europa desde 2022. Os países da União Europeia adicionaram essa capacidade aos seus sistemas desde aquele ano. Até o final deste ano, espera-se que essa capacidade aumente para 235 bilhões de metros cúbicos, atendendo a mais de 55% da demanda anual de gás da Europa, com base no consumo médio de gás dos últimos 5 anos. De acordo com a ACER, outros projetos que estão atualmente em fase de planejamento podem elevar a capacidade total de importação de GNL da UE para mais de 260 bilhões de metros cúbicos até 2025. A capacidade de GNL da Espanha passou de 60 bilhões de metros cúbicos no final de 2021 para 67 bilhões de metros cúbicos no final de 2024, segundo o relatório. A França aumentou sua capacidade de 33 bilhões para 39 bilhões de metros cúbicos no mesmo período. A Alemanha, que não possuía capacidade em 2021, construiu 10 bilhões de metros cúbicos de capacidade de GNL em 2022 e mais 3 bilhões em 2023. É esperado que adicione outros 17 bilhões de metros cúbicos até o final deste ano. Entre outros países, estima-se que a Itália tenha 22 BCM de capacidade de GNL até o final de 2024. Enquanto os Países Baixos terão 20 BCM, a Bélgica 15 BCM, a Grécia 12 BCM, a Polônia 9 BCM, Portugal 8 BCM, a Finlândia 5 BCM e a Lituânia 4 BCM. No entanto, o relatório destaca que apenas 60% da capacidade total de importação está sendo utilizada. As importações europeias de GNL também foram favorecidas por condições climáticas amenas, que reduziram a demanda por gás natural durante os meses de inverno passado. Restrições de trânsito no Canal do Panamá também levaram os EUA a redirecionar a maior parte de seus carregamentos de GNL para a Europa, em vez da Ásia. A participação das energias renováveis na geração de eletricidade na Europa atingiu um recorde histórico de 45% em 2023. Além disso, cerca de 60% dos volumes dos armazenamentos subterrâneos da UE ainda estavam disponíveis em 1º de abril, o que equivale a aproximadamente 60 bilhões de metros cúbicos de gás natural, ou cerca de 45 milhões de toneladas de GNL.
Esses volumes armazenados superam a demanda anual de importações pontuais de GNL da UE e ajudam a reduzir a volatilidade dos preços. O que você acha desse tema? Compartilhe sua opinião nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações para receber atualizações sobre novos vídeos. Obrigado por nos acompanhar.